Muito boa tarde, está começando o Mais Saudável desta terça-feira. Seja muito bem-vindo. Senta aí no sofá, já almoçou? Então pega sua xícara de café e vem participar com a gente do programa de hoje. Vamos passar mais uma tarde juntos, conversando muito sobre saúde? Você que está em casa, está me assistindo? Aproveita e participa junto com a gente, manda sua mensagem para nós. Mande a sua pergunta também, a gente está aqui para te ajudar, para fazer uma prestação de serviço para você, para ajudar você e seus familiares a cuidar melhor de toda a sua saúde, tá bom? Então você pode participar com a gente pelas redes sociais, o nosso Instagram no Mais Saudável, é o @MaisSaudávelOficial. Se você preferir, pode mandar lá no meu Instagram também, @RenataMoretoTV. Vou ficar muito feliz em receber a sua mensagem e a sua participação. Se você preferir ainda participar pela internet com a gente, pode mandar um e-mail. Nosso e-mail está aí na tela, maissaudável@rs21.com.br. Mas se você prefere participar por telefone, não tem problema, participa por telefone junto com a gente também. O pessoal do call center está lá, postos para te receber, 0800 777 0021 ou então 19 3871 9620. Pode mandar a sua pergunta para os nossos convidados, que eles vão te responder. A gente vai ter o maior prazer em te ajudar nessa tarde, tá bom? E olha, para começar o programa de hoje, eu tenho uma pergunta. Você lembra daquele desafio do balde de gelo que ficou super famoso nas redes sociais lá em 2014? Lembra que várias celebridades do mundo inteiro participaram dessa brincadeira? Mais de uma brincadeira que tinha um objetivo muito sério, viu? Era chamar a atenção para a esclerose lateral amiotrófica. Ela ficou mais conhecida como ELA. O criador do desafio do balde de gelo queria arrecadar fundos para uma instituição sem fins lucrativos dos Estados Unidos que desenvolve pesquisas sobre a doença. A ELA ainda é considerada uma doença muito rara, são menos de 15 mil casos por ano aqui no Brasil. E por isso mesmo, muitas vezes não recebe a atenção que deveria, tanto na área da pesquisa médica, quanto na parte de cuidados de quem desenvolve esse problema. Tem muita gente que não sabe lidar com esse problema, exatamente por ele ser muito raro. E no Mais Saudável de hoje, nós queremos explicar tudo para você. O que é esclerose lateral amiotrófica e como ajudar, talvez, quem tem aí na sua família, um amigo próximo, quem tem essa doença. E para isso eu vou contar, claro, com a ajuda dos nossos especialistas que já estão aqui e vão te explicar tudo sobre a esclerose lateral amiotrófica. Vou começar dando as boas-vindas, então, para a doutora Ellen Marta Torello, que é fisioterapeuta. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Um prazer estar aqui de novo. E a doutora Ellen é fisioterapeuta, até para a gente falar que é uma doença que precisa de um tratamento multidisciplinar, né, doutora? Sim, mais do que multidisciplinar, né, é uma doença que precisa de um tratamento interdisciplinar, né? Os profissionais têm que estar muito engajados, porque é uma doença que exige tanto que esteja presente, né, o médico, o fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, muitas vezes um nutricionista e também o psicólogo, né, porque é uma doença que ela abrange muitos aspectos, né? E é uma doença incisiva, né? Ela é uma doença rara, porém ela tem umas complicações sérias, né? E a família e o paciente precisam estar amparados para enfrentar essa doença, né? Da melhor forma possível, né? Uma equipe que esteja interagindo de forma muito coerente, de forma baseada em evidências mesmo, pode dar uma qualidade de vida muito melhor para esse paciente. Um suporte tanto para o paciente quanto para a família, né? Exatamente. Vou agradecer também a participação do doutor Isaías Jefter Rodrigues, falei certo o seu sobrenome? Doutor, ele é neurocirurgião, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde para vocês que estão assistindo a gente. É uma doença rara ainda, né, doutora Ela? É uma doença rara, graças a Deus. Melhor né? assim. Uma incidência de 2 para cada 100 mil pessoas. Isso no mundo todo? Por ano. Por ano. Estatística anual. Então, na nossa região, vamos supor que tem 1.600.000 pessoas, vai aparecer aí 12 casos por ano, se aparecer. E se conseguirmos fazer o diagnóstico neste ano, que às vezes o diagnóstico demora mais de um ano. E isso é bem complicado às vezes, né? Porque já é uma doença difícil de ser tratada, a gente vai conversar sobre isso, ainda não existe uma cura. E o diagnóstico para ser fechado leva um tempo aí, até um tempo talvez que o paciente poderia já estar sendo tratado, né, doutor? Sim, quanto antes você entrar com o tratamento, o prognóstico melhora em termos de qualidade de vida, porque é uma doença terrível, não tem cura, até onde sabemos, hoje não tem cura,
E por isso que é difícil fechar o diagnóstico, porque quando você fecha o diagnóstico dessa doença, você praticamente condena o paciente. E tem o cuidador, que ter um a família. enorme também, né? No tato, então tem que com ter a muito família, cuidado com o para paciente. fechar o diagnóstico. Falar assim, você tem esclerose lateral amiotrófica. Família, o seu pai, sua mãe, seu tio, tem esclerose lateral amiotrófica. É difícil fechar o diagnóstico. Bom, vamos começar então explicando para quem está em casa, para quem está vendo a gente. Você talvez já tenha ouvido falar bastante dessa doença, até por conta da sigla, né? Ela que ficou bem famosa. Vamos explicar então, doutor, o que é a esclerose lateral amiotrófica. Vamos até o nosso telão interativo. A gente colocou ali uma arte para explicar com o neurônio. Eu queria que você contasse, doutor, para a gente, para os nossos telespectadores, o que é essa doença, onde que ela age no nosso corpo. Então, esclerose lateral amiotrófica, por que tem esse nome? É uma doença exclusivamente do neurônio motor. O neurônio motor mostrar, doutor. É um neurônio que sai do nosso córtex cerebral primário e se chama neurônio motor superior. E é um neurônio que manda tudo que existe do pescoço para baixo trabalhar. Isso de músculo voluntário. Então, você imaginar, coração não é músculo voluntário. Seu coração não depende da tua vontade, né? Então, o neurônio motor superior ele é afetado em primeira instância na esclerose lateral amiotrófica. Por que chama esclerose lateral? Porque quem descreveu em 1830, o Charles Bell, ele viu que a coluna lateral da medula estava endurecida. Então, por isso chama esclerose lateral. Esclerose, então, é o endurecimento, é o endurecimento, digamos assim. E aí lateral porque... É entendível, é um endurecimento dessa faixa lateral, onde desce os neurônios do córtex cerebral até o tronco cerebral. Já que a gente está explicando passo a passo, então, das letrinhas aí, esclerose é o endurecimento, então, lateral da parte lateral da medula, tronco da medula. E o amiotrófica representa o que, então? A de 100 mil de músculo e trofismo. Então, é um músculo que está sem trofismo, ou seja, não existe uma informação para mandar o músculo trabalhar. Então, basicamente, por isso para a que ele gente atrofia. Entender, os músculos do corpo inteiro, aqueles que são de movimento voluntário, eles vão se paralisando ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E geralmente começa em membros superiores, porque o neurônio primeiro, ou motor superior, para no tronco cerebral, aqui começa um segundo neurônio. Por isso você tem, na esclerose lateral amiotrófica, você tem um comprometimento do neurônio motor superior e um comprometimento do neurônio motor inferior. O inferior em maior número, porque vários neurônios motores superiores mandam muito mais em número afetado do que o neurônio motor superior. Ou seja, o neurônio motor superior manda em vários neurônios motores inferiores. Que se dirigem aos músculos das pernas, das mãos, dos pés. A musculatura, quando pega o bulbo, pega o deglutir, fica comprometido. Complicado para a pessoa engolir alimentos. Isso, a cialorreia, o paciente começa a salivar porque não tem esse reflexo que a gente tem o tempo todo, nós estamos engolindo secreções produzidas na nossa boca. A gente não percebe, né? São movimentos que a gente faz tão corriqueiramente, sim, ações que a gente faz corriqueiramente, que a gente não percebe. Né? É automático, sim, mas ao mesmo tempo é voluntário. O nosso organismo, a gente precisa mandar um, sim, impulso para, por exemplo, a deglutição, e é isso que fica comprometido nessa doença. E aí entra o trabalho também da fisioterapia, né, doutora Ellen, de tentar dar uma vida melhor aí para esses pacientes, tentar fazer, sim, com que esses músculos trabalhem um pouquinho. Sim, é correto, porque assim, na verdade nós trabalhamos, né, a fisioterapia, ou tanto a equipe de reabilitação, ela está muito voltada à questão da função desse paciente, né? Então nós podemos receber esse paciente nas diferentes fases, né? Eu posso estar recebendo um paciente, o diagnóstico dele é um diagnóstico que é dado a longo do prazo, demora para fechar, né? Mas se esse paciente tem um diagnóstico dentro de uns 6 meses, ou um diagnóstico mais precoce, melhor ele vai estar chegando na física, melhor vai poder ser trabalhado com isso. Sim. Então, a gente consegue trabalhar com ele, por exemplo, numa fase inicial, eu tenho que manter essas funções motoras, manter toda essa musculatura trabalhando, né? E as funções que eu digo são principalmente em relação às atividades de vida diária, às atividades de vida profissional, que é o que nós temos que manter com esse paciente, para que ele continue tendo uma vida produtiva,
junto aos seus entes. Da melhor forma possível e enquanto for possível também, né? A gente vai explicar tudo isso para você e explicar, inclusive, o que causa essa doença, para você não ficar preocupado, não achar que tudo, por exemplo, pode ser ela, tá bom? A gente vai explicar já já com os nossos convidados. Fica aí, o Mais Saudável volta daqui a pouquinho.